Hoje eu estou com o Fabrício, que é Head de Planejamento de uma agência de publicidade sensacional, que eu conheço desde a sua origem, do Dom. Dom, um grande abraço para você, que se chama Bi Creative. Fabrício, fala um pouco de você, fala um pouco da Bi pra gente, por favor. Fala, Leandro, boa tarde. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Em nome de todos da Bi, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar numa feira tão expressiva aqui em Indaiatuba. Cara, falar um pouquinho da Bi, a Bi é uma agência que tem 15 anos de mercado, nós somos de Campinas, nós somos especialistas em comunicação B2B. Sabe, quando você começa uma agência, você normalmente não tem aquele foco específico. No caso da Bi, né, quando o Dom iniciou todo o nosso projeto lá, a gente nasceu e o nosso primeiro cliente foi um cliente B2B. Então, quando você faz um bom trabalho para um tipo de segmento, você acaba criando metodologias, ferramentas, processos para atender aquele tipo de segmento. E a gente foi crescendo, evoluindo cada vez mais e hoje a gente é a maior especialista em comunicação B2B do mercado. Trabalhamos com toda a parte de comunicação que as empresas precisam, de médias e grandes empresas, de todo o segmento B2B, cara. Então, tudo que a empresa precisa na parte de comunicação, a gente hoje faz. Digital, offline, branding, planejamento estratégico, enfim, temos toda uma estrutura lá. Legal, a Bi realmente é uma autoridade, é uma referência para mim, gosto muito do trabalho deles. Fabrício, o tema do podcast hoje é como que a inteligência artificial impacta o seu mercado. Então, conte um pouco para a gente como que, primeiro, vocês trabalham com a inteligência artificial dentro, né, da agência e como que vocês oferecem a inteligência artificial como um serviço para o cliente de vocês. Legal. A gente costuma dizer lá que a gente é uma agência conectada, né? Não tem como. Desde a primeira ferramenta de inteligência artificial que surgiu, que se popularizou, o ChatGPT, a gente já fazia os testes, já implementava, antes mesmo disso tudo virar o que hoje é a inteligência artificial, principalmente na parte de comunicação. E não tem como, né, Leandro, a gente fugir disso. Em toda a área da agência hoje, a gente tem uma ferramenta específica que nos ajuda a tirar aquela parte operacional para trazer mais inteligência, para usar aquilo que o nosso time hoje tem de melhor, que é a sua capacidade cognitiva, a sua forma de pensar, a sua parte estratégica, né? Então, a inteligência artificial na agência, ela vai desde a parte de atendimento, a parte de redação, criação digital, né? Não precisa nem dizer, até a parte de planejamento, né? Hoje eu sou responsável pela parte de planejamento da agência e eu uso muito as ferramentas de inteligência artificial para me dar insumos que muitas vezes eu não teria tempo ou braço ou equipe para conseguir, né? Então, hoje, uma informação que eu de repente teria que buscar no mercado, fazer uma pesquisa mais aprofundada, a própria inteligência artificial me traz um pouco desses insumos para que eu possa conseguir validar as minhas hipóteses e assim a gente conseguir implementar as estratégicas. É claro, cara, que tudo que a gente faz tem que ter uma curadoria humana, né? O B2B é muito isso, não dá pra gente pasteurizar tudo que a gente vai fazer, todas as nossas entregas, porque para você trabalhar com o B2B, você tem que ser especialista no mercado do cliente, né? Não dá, o cara tem uma linguagem mais técnica, um jeito mais técnico de falar com o cliente dele. Você não pode chegar com uma solução pronta e falar, olha, cara, o seu mercado é igual ao outro mercado e esse pacotinho aqui vai te atender. E hoje no mercado a gente vê muitas agências que já têm essa premissa, né, de entregar pacotes prontos. Mas vai muito da maturidade também do cliente, da necessidade do cliente. Estou até desviando um pouco do foco, mas voltando para a parte da inteligência artificial, né, hoje, cara, não tem o que a gente faça que não vá à inteligência artificial. A gente usa em tudo. Legal, você falou um ponto muito interessante, que a gente vive também isso no marketing, que a gente vê que o mercado oferece muito serviço de marketing como um produto de prateleira, sem avaliar um diagnóstico do cliente, as dores, a própria cultura do cliente. E a inteligência artificial, na minha visão, ela vem muito que ela potencializa aquele diferencial que a agência já tem. Então, se a agência já é especializada, ela já é ótima no que entrega, a inteligência artificial ajuda a potencializar esse serviço. E, ao mesmo tempo, se a empresa for ruim, a IA ela ajuda a expor, porque não é a IA que vai fazer o trabalho de inteligência de marketing
para o cliente. E fala uma coisa para mim, Fabrício, quais são os perigos que você vê, assim, os alertas que você vê no dia a dia com a inteligência artificial dentro do marketing? Cara, eu acho que eu posso dizer que a inteligência artificial ela é viciante, estranhamente viciante. Porque quanto mais você passa a usar ela, principalmente essas que estão surgindo, como o Claude, por exemplo, mais você percebe que elas têm o seu próprio mecanismo de interação com você, e você começa a ter percepções que muitas vezes você sozinho por si só não teria. Então você começa a olhar aquilo como a solução do seu problema. Aí está o primeiro erro, você achar que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas e você esquecer de quem está lá na ponta, que é uma pessoa, esquecer de colocar a tua barriga no balcão, entender de fato o cliente do seu cliente, as pessoas com que você fala, a dor do seu cliente, é o primeiro erro e principal. Eu acho que esse é fundamental aí para quem trabalha com inteligência artificial hoje, a gente tem que usar, não tem mais volta, não tem mais como não usar. E eu fui muito reticente a usar porque eu falava, cara, não é possível que eu, Fabrício, não vou ter a resposta para esse tipo de problema e eu vou ter que utilizar uma inteligência artificial que nunca estudou sobre aquele cliente e ela vai saber mais que eu. Mas conforme você vai utilizando, você vai vendo, você fala, cara, ela me dá alguns caminhos que de fato são úteis. Então, até agora eu estou me policiando para, cara, sempre que vai usar, usa, mas usa com parcimônia. Você também usar vários tipos de ferramentas de inteligência artificial a todo momento te dá algo que, na minha opinião, é uma infotoxicação. Porque ela te dá tanta informação, você fala, vou usar o Claude, vou usar... Você não consegue filtrar. Você até usa inteligência artificial para filtrar o que a inteligência artificial estava falando. Então você acaba tendo tanta informação, Leandro, que você fica na parálise. Você sai da análise e vai para a parálise. E quando você entra nessa seara, principalmente para quem trabalha com ideias, com criação, com soluções, você cai num risco também muito forte. Então eu acho que o segundo erro aí é realmente você ficar muito, né, analisando de diversas ferramentas diferentes para ver qual que é a opinião de cada uma e ficar só na parte da análise. Na análise vai chegar uma hora que você vai precisar afunilar. E a hora que você afunilar, você precisa ter uma resposta assertiva e que realmente vai resolver o problema do teu cliente. E eu acho que o terceiro e principal deles é achar que a resposta final é a resposta da inteligência artificial. Já caí muito nisso, tá? E já quebrei muita cara com muito cliente, porque o cliente trazia provocações e eu olhava e falava, poxa, eu não lembro dessa informação. O cliente fala assim, tá bom, Leandro, da onde você tirou essa afirmação de que 70% de tal coisa é consumido hoje na região XYZ? Aí você vai falar, cara, eu tirei da IA. Aí vai falar, velho, não tá certo, o meu vendedor da região Nordeste me falou que lá não é 70, é 50. E aí você fica com aquela cara de, pô, ué. Né? Então, ter as informações da inteligência artificial é muito importante, mas a decisão final, a validação final, precisa ser sua. E você precisa estar convencido de que aquilo respondeu de fato, não com um viés próprio. Porque você vai perguntar, a inteligência artificial vai responder aquilo que você quer ouvir. Então você fala, Claude, essa é uma ótima campanha para eu poder fazer com o cliente. Ele vai falar, é uma sensacional, você é um gênio. E aí você vai falar, cara, é a melhor. O Claude falou que é a melhor, eu vou usar. E aí quando você usa, você coloca na prática, você fala isso para o cliente, você vê que não soa de uma certa forma. Então, o terceiro e último erro aí que eu acho, minha opinião, deve ter outros que muitas outras pessoas podem perceber, mas é você achar que a inteligência artificial a resposta final é dela, e não é tua. Não é, porque até mesmo porque você tem que saber o que você pede, para assim que ela der a resposta, você ter o domínio de verificar se aquilo que está falando é verídico. Né? Porque a IA, ela alucina, né? Ela inventa informações, e realmente, se a gente não tiver esse filtro, se a gente não tiver esse domínio técnico sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente acaba acreditando de uma forma cega, né? Isso é realmente um perigo. Total. Mas conta uma coisa para mim, Fabrício. Teve alguma situação que a inteligência artificial colocou você uma saia justa? Alguma situação que algum cliente veio com alguma solução que ele criou na IA, aí vocês pararam de olhar, mano,
como que eu respondo, reajo a isso aqui agora? Teve alguma situação, algum caso assim? Ah, cara, tem várias, Leandro. É até engraçado, né? Tem de dois tipos, né? Eu vou falar de dois tipos. Teve uma vez que um cliente veio com todo um relatório da empresa dele e confrontando junto com o nosso que a gente tinha naquele momento, que eu tinha levantado. E naquele caso, a inteligência artificial tinha conseguido algumas informações que eu não tinha. Porque eu não fui pesquisar em outros frentes que ela pesquisou. Então ele me colocou em xeque, ele falou, olha, eu usei a inteligência artificial, vocês não usam inteligência artificial aí? Porque eu usei. E quando eu usei, ela me disse isso, isso e isso. E aí cai naquele negócio, aquele viés, né, da inteligência artificial responder aquilo que o cara queria saber. Então você via que a pergunta que a inteligência artificial respondeu, ela foi muito caracterizada pelo que o cara queria saber para confrontar. Então era muito assim, eu vou na reunião com a agência XYZ, meu negócio é esse, esse e esse, e eu quero que você elabore perguntas que a agência nunca vai fazer, porque eu quero surpreendê-los. É basicamente isso, tá? Eu não sei se foi isso que ele fez, mas pareceu, porque chegou muito redondinho, assim, sabe, a pergunta, e era um cliente que não tinha essa participação tão envolvida naquela hora. Então esse foi um caso engraçado. Colocaram você meio que uma armadilha, né? Uma pegadinha do Serginho Malandro. E aí ele ainda falou, vocês não usam inteligência artificial aí? E aí nessa hora você tem que respeitar, né? Falar, não, a gente usa, mas depende da forma que você usa o seu prompt, né? Porque você acaba virando um programador, né? Você trabalha com prompts a todo momento. E aí ficou nessa, né? Mais recentemente também foi na questão da confiança dos dados. Eu tinha feito toda uma curadoria de uma quantidade de informações numa ocasião, numa campanha, e eu confiei em uma das informações, né? E aí quando foi isso eu fui confrontar, o número estava totalmente errado, e aí foi uma situação bem chata. E como que você faz essa correção com o cliente, né? Esse realinhamento? Porque a gente sabe que é difícil a gente lidar um pouco com o ego do cliente e não é todo mundo que tem uma abertura de ser corrigido. Como que você lida com essa situação então? Porque ele acha que ele está certo. E aí tem todo esse contexto que a gente explicou. Como que é esse cuidado para não ferir o ego da pessoa? Cara, a gente costuma dizer que contra dados não há argumentos, né? Mas é claro que existe toda essa questão de ego, principalmente quando a gente está falando de algo tão subjetivo que é a criatividade. O que é bom para você, às vezes não é bom para mim. E a única forma da gente saber se isso é bom para nós dois é com dados, com testes e com hipóteses. Num primeiro momento, a gente sempre procura aconselhar, indicar dois caminhos. Olha, esse é o caminho que você está dizendo que é o correto, e esse é o caminho que nós, a agência, como especialista em comunicação B2B, há mais de 15 anos no mercado, vivendo outras empresas como a sua, estamos achando que é o ideal para o seu negócio. Vamos seguir com o seu? Tudo bem. A gente testa, a gente avalia, e se não der certo, a gente retoma. Vamos seguir com o nosso, vai ser a mesma coisa. Então, acho que essa é a melhor forma de... Não é legal você ficar confrontando. Não é porque o cliente tem razão. Não é o cliente ter razão. O cliente é seu parceiro. Vocês têm que estar no mesmo nível. Então, mas é uma questão que, assim, você também não pode ficar enfiando as coisas, a sua verdade, que pode ser que não seja a melhor verdade mesmo, e a verdade do cliente seja a que ele precisa naquele momento. Então, tudo é uma questão de você saber equilibrar os pratos, mas principalmente tudo que tiver dados, que você conseguir comprovar, é muito melhor, né? Para sair da esfera do achismo, do feeling, né? Porque o feeling falha. Tirar o gosto pessoal do caminho e focar só no que é técnico, no que é dado. Às vezes precisa de uma pitadinha, né? Sim. Do humano, daquele feeling, porque o feeling te faz arriscar. O dado, muitas vezes, às vezes ele te priva de caminhos que se você fosse no feeling, você conseguiria, às vezes, aprender alguma coisa que você não aprendeu com medo de que aquele dado estava te mostrando. Então, é uma linha muito tênue, cara, que você tem que sentir muito o momento daquele cliente, o desafio que ele está vivendo, o modelo de negócio dele, principalmente. O que muitas agências acabam fazendo, né, que eu acho um problema, é trabalhar a campanha por campanha. Publicitário fazendo por publicitários.
ao invés de entender o modelo do negócio do cliente primeiro, entender o público-alvo dele, ouvir as pessoas e aí sim criar. E é normal, cara, a gente tem aquela ideia mirabolante que você fala, eureka, e eu vou atrás e eu quero colocar porque eu acho que essa ideia é, fantástica, tem uma sonoridade legal, o layout tá bacana, a campanha vai ser do caramba. E aí, quando sai no negócio, é mais para o Leandro ver, para o Fabrício ver e falar, nossa, que agência boa, do que para o cliente do nosso cliente. Então, tem que também, às vezes, tirar o nosso ego do lado e escutar um pouquinho do cliente, mas depender do feeling também. Publicitário nem tem ego, né? Imagina, quase nada. Quase nada. Você falou uma coisa muito legal, que é o insight, que é a sensibilidade, né? Porque e reforça tudo aquilo que você disse. A inteligência artificial, ela traz os dados, ela pode trazer contextos, ela pode trazer até cenários diferentes para a gente avaliar. Só que é só a inteligência humana, é só a gente que vai conseguir olhar e criar de uma forma intencional humana e dar esse insight maravilhoso que às vezes pode dar um boom, explodir a campanha do cliente. E Fabrício, conta uma coisa pra gente. Em relação ao futuro, tá? A curto prazo, a médio e longo prazo, como que você vê a inteligência artificial no marketing? Quais que são os caminhos que você vislumbra, as possibilidades, perigos? Conta um pouco pra gente. Cara, não vou nem falar de médio longo. É impossível saber. Porque o curto já está mudando. Enquanto a gente está falando aqui, tem uma inteligência artificial saindo, inteligência artificial que auto se regenera, que auto conversa. Não sei se você viu recentemente, teve um post no Twitter, né, um tweet lá que saiu no X, que as inteligências artificiais começaram a brigar entre si. E isso foi gerando conversas entre elas como se fossem humanos e cada uma tendo e defendendo a sua própria verdade. Então, humanos colocando inteligências artificiais para ter conflitos de diálogo. Então, isso já é muito louco. Você parar para pensar que, tipo, há um ano atrás, você estava num lugar e era você e pronto, tudo que você sabia era a sua verdade e hoje, num clique, você tem um mundo na tua mão muito forte, né? Então, eu vejo não tão médio e longo, mas como curto prazo, a inteligência, sim, ocupando alguns espaços que hoje a agência tinha com humanos, mas a inteligência artificial só vai substituir aquele ser humano que não souber trabalhar com inteligência artificial. E não aquele ser humano, não vai substituir o humano. Vai ter que ter alguém ali conversando, vendo, dando os inputs, fazendo um filtro, principalmente no B2B. Então, ainda assim, eu acredito que o B2B está quando a gente fala nos clientes, eles ainda estão descobrindo algumas coisas. Tem clientes que já nos mandam briefings feitos com inteligência artificial e você percebe isso. Então, o cliente pelo menos se deu o trabalho de ler, de pesquisar, o que muitas vezes não tinha, né? Ficava no feeling dele e acabava. Então, eu vejo também como uma grande aliada para o trabalho da agência ficar mais fluido, porque o cliente se capacitando, ele não vai te substituir. Porque cai naquilo que a gente está falando. Eu vou colocar um cara lá para fazer a redação do meu post. Ele vai fazer uma vez, vai fazer duas vezes, ele vai falar assim, meu post está muito com cara de IA, preciso de alguém para fazer a curadoria disso. Então, a IA não substitui os profissionais que não souberem trabalhar, que souberem trabalhar com IA, né? E é nítido quando a gente vê hoje, né, no operacional, quando um post ele foi 100% criado por IA, não tem como fingir. Né? É isso. Fabrício, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Por favor, passe todos os contatos da Bi pra gente, telefone, o @, site. Manda um abraço pro Dom, fala que o ano que vem eu quero o Dom aqui falando com a gente. E em breve também quero fazer uma visita para vocês lá na Bi, que o escritório de vocês é lindo lá em Campinas. E novamente, muito obrigado por estar aqui, parceiro. Cara, eu que agradeço, Leandro. O papo foi muito bacana. Quero agradecer aí o Power Podcast também. Pessoal, sigam o Power Podcast aí nas melhores plataformas. Quem quiser acompanhar o trabalho da Bi, o site é www.bicreative.com.br. Nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, agência Bi Creative, né? E é isso, cara. Foi um grande prazer. Vou cobrar o Dom aí de vir aí na próxima e você vai ser muito bem-vindo lá na agência também. Grande abraço. Obrigado, Fabrício. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.